Amém, irmãos? Boa noite. Paz do Senhor para todos, né? Espera aí, à medida que vocês forem entrando, me falar se o áudio tá bom. Eu tava tentando gravar aqui no computador e acabou não dando certo, eu tive que usar aqui o celular. Por isso que houve um atrasozinho aí de uns 10 minutinhos. Então, com muita alegria, né, que novamente recebo essa oportunidade de estar trazendo aqui a palavra de Deus para vocês. Amém. Então gostaria de primeiramente, né, estar orando para iniciar esse momento. Vamos lá. Senhor Pai, nesse momento nós agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de, mesmo longe, estarmos juntos, unidos, de estarmos, Pai, manifestando a união, a unidade do corpo de Cristo nessa terra, Pai, mesmo que cada um em suas casas. Então, Pai, que a palavra que seja dita hoje, que a palavra que esteja saindo da minha boca essa noite, não seja algo do meu coração, não seja algo do meu pensamento, do meu entendimento, mas sim palavras do Senhor, Pai, que estejam sendo colocadas em meu coração. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, inicialmente, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo 19. Amém? Gálatas 5, versículo 19. Amém? Vou começar a ler. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Só um instante. Vamos começar do versículo 1, certo? Anotei aqui a partir do 19, mas vamos começar do 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu para que não obedeçai à verdade. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Então, irmãos,
na grande parte desse Paulo está falando, né, da liberdade que nós temos em Cristo, né? Uma liberdade que ele está falando que é em relação à lei. Se a gente for ver aqui no versículo 6 de Gálatas, desse mesmo capítulo de Gálatas, né? Então, ó, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a circuncisão, né, era e até hoje ainda é um dos costumes mais sagrados dos judeus, digamos assim. Então, Paulo dizer que a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, ele estava falando algo que para muitas pessoas era absurdo, né? Porque era um dos costumes mais era um dos costumes mais principais, né? mais básicos que todo judeu tinha que seguir, todo judeu homem, né? Então, através dessa frase, né? dessa afirmação, Paulo estava ressaltando a irrelevância das leis, né? Ele dizia que o jugo da lei não era capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus, né? Mas que somente através do Espírito Santo é que o homem é capacitado a viver uma vida que agrada ao Senhor. Porque as pessoas podem muito bem cumprir as leis da mesma forma que os fariseus cumpriam, né? Os fariseus cumpriam as leis apenas para, vamos usar a expressão cearense, para se amostrar, né? Eles oravam em pé nas esquinas, nas ruas, né, para dizer que eram santos. Andavam, quando jejuavam, andavam com roupas amassadas e sujas, né, para dizer que estavam lá sofrendo, jejuando e tal. E essa forma de seguir a lei é mesmo que não seguir, certo? Então, o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva realmente de acordo com a vontade de Deus, mas sim o Espírito Santo de Deus. Única e exclusivamente através do Espírito Santo de Deus é que o homem é capacitado a viver uma vida que agrada ao Senhor. Amém? E aqui no versículo 13, a gente pode ler também, ó: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. É a segunda parte, ó: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, nós somos libertos da lei? Sim, com certeza. Mas a gente não pode usar isso como desculpa, né, para dar lugar à carne e dizer: sou livre da lei, posso fazer o que eu quiser aqui. Não tem lei aqui valendo para mim, não, né? Existe a lei? Existe, né? Mas toda a lei, a gente pode resumir toda a lei em uma regra apenas, digamos assim, né? Que está aqui no versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é que nem aqueles mandamentos, né? Os mandamentos que a gente tinha no Velho Testamento. Tinham vários, né? Obviamente tinha lá amar a Deus sobre todas as coisas, mas tinha não roubarás, não cobiçarás nada do próximo, não matarás, não roubarás, né? Tinham vários mandamentos, mas no Novo Testamento, como a gente viu, Jesus resumiu em dois: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E se você for ver, realmente os mandamentos, os 10, se resumem nesses dois. Porque se eu amo o meu próximo, eu não roubo ele. Se eu amo o meu próximo, eu não cobiço as coisas dele, eu não mato. A transmissão deu uma queda aqui, não sei como é que ficou aí pra vocês, mas pra mim apareceu aqui que caiu. Não sei se vai continuar no mesmo vídeo, se vai dividir em dois, mas enfim, vou continuar aqui, certo? Então, toda a lei se resume nessas duas coisas: em amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, né? Meu próximo é todo e qualquer pessoa, é todo e qualquer qualquer ser humano. Amém? Então, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo não é que não obedecem à lei, não é que não precisem obedecer à lei, é que eles, não estando debaixo da lei, eles não precisam dela, né? Nós não precisamos da lei para fazer o que é certo. Amém? O Espírito Santo de Deus
já nos constrange a obedecer à lei. Então, quando obedecer à lei, né? Acabo falando aqui. É como se a gente soubesse, né? O Espírito Santo de Deus toca o nosso coração, ele nos informa, ele nos dá aquele suporte, sendo que sempre que a gente está fazendo algo certo ou errado, né? A gente sabe, a gente acaba sabendo. E aí, no versículo 19 e 20 aqui, né? Versículo 19 e 20 cita aqui, 19, 20 e 21, cita as obras da carne, né? Que nada mais são do que práticas que são referentes à natureza humana, né? Uma natureza corrompida e pecaminosa, que todos nós seres humanos temos. Então, em outras palavras, o que Paulo quis dizer é que o jugo da lei não é capaz de nos fazer obedecer à vontade de Deus e renunciar essas obras da nossa natureza humana corrompida e pecaminosa. A lei não é capaz de fazer isso. Somente o Espírito Santo é que pode nos capacitar a ter uma vida em Cristo de maneira correta, certo? Porque eu simplesmente obedecer às leis, né, não quer dizer que eu estou fazendo aquilo pela motivação correta, né? Não quer dizer que eu esteja fazendo aquilo por amor a Cristo. Quer dizer apenas que eu estou fazendo. Então, Paulo também quis advertir que sobre um equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade. A gente não pode confundir a nossa liberdade que nós temos em Cristo com libertinagem, certo? A gente tem uma liberdade com Cristo em frente às restrições da lei, sim, mas a gente não pode confundir essa liberdade com libertinagem. A verdadeira liberdade em Cristo, ela pode ser vista através do fruto do Espírito, que também está aqui nesse capítulo, né? A partir dos versículos 22 e 23, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, certo? Note que está escrito fruto e não frutos, né? É como se cada uma dessas virtudes, digamos assim, fosse uma parte do fruto, fosse um gomo, né? Imagina lá a laranja, que a laranja tem vários pedacinhos, né, dentro dela, vários gomos que a gente diz. É como se cada uma dessas virtudes fosse literalmente um gomo do fruto, certo? A primeira dessas virtudes a gente pode ver aqui, que é o amor, também. Que a gente vê lá que eu gostaria que vocês abrissem lá em 1 Coríntios. Deixa eu deixar aberto logo aqui o Gálatas 5, né, que eu vou ter que voltar. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Amém? Então, o fruto do Espírito, ele é um conjunto de todas essas virtudes, né? A gente tem que ter todas essas virtudes para a gente possuir o fruto do Espírito, digamos assim. Mas o amor, né? Cada virtude é como se fosse um gomo. Então, mas vamos supor que o amor é como se fosse o cabozinho no meio que está suportando todos os outros gomos, né? Sem o amor, nenhuma das outras virtudes nenhuma das outras virtudes importa, nenhuma delas se sustenta, digamos assim, né? Não adianta eu ser uma pessoa alegre e não amar. Não adianta eu ser uma pessoa que tem paz, mas não ama. Uma pessoa calma que não ama. Uma pessoa benigna que não ama. Que é bondosa, mas não ama, né? Então, o amor, ele é a base de todas as outras virtudes, né? E a gente pode ver no mesmo capítulo de Gálatas 5, né, que a gente leu no começo da pregação, Paulo falando sobre isso. Versículo 6 de Gálatas 5, Paulo diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor, certo?
E no versículo 13 também, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Então, o amor é a base de todas as outras virtudes. E nesse capítulo mesmo, quando Paulo fala sobre a lei, né, que nós não vivemos mais pela lei, ele fala que, deixa eu achar novamente o versículo, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás, né, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, uma vez que a gente falou do amor, a gente vai para a segunda virtude, né, aqui do nosso fruto do Espírito. Na tradução da minha Bíblia aqui que eu li, tem escrito, a gente pode ler como alegria, né, que é a segunda virtude. Que a alegria é uma consequência direta do amor, né? Deixa eu botar o celular para carregar. Esse é o ruim de fazer no celular, tem que se preocupar com essas coisas. O computador é só deixar no carregador direto. Eu acho que tá carregando. Mudou aqui a posição um pouco na gravação, mas é isso aí. Então, alegria é uma consequência direta do amor. E essa alegria que esse capítulo fala não é uma alegria superficial. E não é uma alegria, sei lá, ganhei um presente, que legal. Não é essa alegria superficial. É uma alegria que é produzida em nós pelo Espírito Santo de Deus. Então, queria que vocês abrissem em 2 Coríntios 6. Coríntios 6, versículo 10. Olha só. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Amém? Essa minha tradução aqui é bem diferente. Certo? Então, essa alegria não é uma alegria superficial. Não é uma alegria de, eu recebi um presente e estou feliz. A alegria que fala nesse capítulo de Gálatas é a alegria de: eu não tenho nada, eu posso não ter nada, mas eu devo continuar alegre. Amém? Eu posso estar pobre, posso não ter talvez até o que comer, apesar de que a Bíblia diz que nunca viu o justo mendigar o pão, mas eu posso não ter o que comer, mas eu tenho que ficar alegre. Né? Essa é a verdadeira alegria que é produzida em nós pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E essa alegria, ela vem porque a gente é capaz de compreender, né? A gente deve ser capaz de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu estou passando uma dificuldade agora, com certeza tem um motivo, né? Tem um propósito. Amém? Terceira virtude aqui, a paz. Paz, eu anotei aqui um bocado de versículo, mas vamos ver aqui um por um. Salmo 119, todinho, não, brincadeira, todinho não, calma. Salmos 119, Salmo 119, versículo 165. Umas quedas aqui, não sei como é que tá aí para vocês, mas Salmo 119, 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Aí a gente tem também Salmo 29, versículo 11. Salmo 29, 11. O Senhor dará força a seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Tem lá também, é tudo em Salmos. Tem lá em Salmos 37 também, ó. Salmos 37, 11 também, mesmo versículo, né? Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E Salmos 85, versículo 8. Salmos
85:8. Escutarei o que Deus o Senhor falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Então, essa paz ela é a marca de um coração sereno, né, que é experimentada por aqueles que são justificados mediante a fé. A gente pode ir lá em Romanos 5. Romanos 5, 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então essa paz que o capítulo 5 de Gálatas diz, é uma paz experimentada por aqueles que são justificados mediante a fé, como está dizendo aqui em Romanos 5. E quando a gente alcança essa paz, inevitavelmente a gente tem o desejo de compartilhar com os outros, né? Para que também tenham essa paz em seus corações. E a gente segue aqui para a próxima virtude, que é a longanimidade, que está lá em Hebreus 6. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, essa longanimidade a gente pode interpretar como paciência, né? A paciência ela é uma característica de quem foi regenerado, de quem foi, né, resgatado por Cristo. Imagina se Abraão e Sara tivessem tido a paciência, tivessem tido a longanimidade. Porque Abraão e Sara, Deus chegou para eles, Deus chegou para Sara, por exemplo, que Sara já estava velha, e disse: você vai ter um filho, e esse filho vai ser uma criança escolhida por mim. Foi o que Deus disse a Sara. Sara pensou: não, estou velha, não tem condição de eu ter filho mais não. E o que ela fez? Ela fez com que Abraão tivesse um filho com uma das servas dela, e esse filho seria, na cabeça dela, se Abraão tiver um filho com uma serva minha, esse filho vai ser mesmo que meu, né? Vai ser considerado meu filho, então tá aí, dá certo. Isso na cabeça dela, né? E isso fez com que nascesse antes de Isaac, né, que acabou nascendo através de Sara tempos depois, mas acabou que nasceu o filho Ismael, que tempos depois ele até deu um bocado de treta aí com Abraão, tentou, né, a gente sabe hoje em dia que a herança de Ismael são os povos muçulmanos, né, que são os povos que acreditam no mesmo Deus que a gente, né, que a gente pode até dizer que Allah e Deus, por serem serem a mesma pessoa, digamos assim, né, mas que tem várias crenças bem diferentes das nossas, né. Se Abraão e Sara não tivessem esperado, né, não tivessem trocado os pés pelas mãos lá, e Sara mandado Abraão ter um filho com a serva dela, né, não teria tido tantos problemas. E aí, depois da longanimidade, né, que é a paciência, vem a benignidade, que está lá em Romanos 2. Romanos 2, versículos 3 e 4. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus. 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência,
e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Amém? Então, diretamente resultante do amor, a gente tem que demonstrar a benignidade. Eita, não, complexo, viu? Isso significa que devemos tentar não causar dor a ninguém. A gente tem que se colocar no lugar do próximo e dar prioridade sempre ao próximo do que a nós mesmos, né? Aquele negócio, sempre imaginar que o meu irmão é superior a mim, não de forma a me humilhar, a me diminuir de forma, você está entendendo, né? Baixa autoestima, digamos assim. Não é dessa forma que eu estou querendo dizer, mas é sempre achar que o meu irmão é sempre dar prioridade ao meu irmão do que a mim. Afinal, a Bíblia diz que aquele que for menor aqui na terra será maior no reino de Deus. Então, nós devemos tentar não causar dor ao nosso próximo, né? Aos nossos irmãos. Além da benignidade, a gente tem também a próxima virtude, que é a bondade, que é uma generosidade que está presente nos nossos corações e que é expressa, né? É expressada nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito Santo, né? Além da bondade, né? Depois da bondade a gente tem a fidelidade, que em algumas traduções, né? Na maioria talvez, aparece como fé, né? Podemos ler como lealdade. Lealdade não só para com os homens, mas também para com Deus e a sua vontade. Amém? E o próximo é a mansidão, que está lá em Mateus 11. Mateus 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e para vossas almas. Essa mansidão, ela é o oposto de agressividade, da raiva, da violência, né? A mansidão é gentis uns para com os outros, sendo assim imitadores do nosso Senhor. Por quê? Porque aquele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? E encontrareis descanso para vossas almas. E por último, o domínio próprio, né? Que pode ser interpretado também como temperança. O que é o domínio próprio? É submetermos as nossas vontades à obediência a Cristo. É eu entender que as minhas vontades são menores do que a minha necessidade de obedecer a Cristo. É eu colocar Cristo acima das minhas vontades carnais. Algumas pessoas até dizem que quando você pode, por exemplo, você não deve abrir mão apenas do que é pecado, né? O que é pecado a gente tem que largar mesmo, né? Que é obrigação nossa. Mas algumas vezes a gente precisa até abrir mão daquilo que não é pecado para nos submetermos a Cristo, a nossa obediência a Cristo, né? E isso está dentro do domínio próprio. Amém? Então, se a gente for analisar cada uma dessas virtudes, né? A maioria delas tem uma relação muito próxima com aqueles dois mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A maioria não, todos têm uma relação com esses dois mandamentos. Amém? E é esse fruto do Espírito que faz com que nós estejamos mais próximos de Cristo. Não é a lei, né? Mas sim esses pequenos atos que a gente pratica, né? Que às vezes a gente pratica mesmo sem nem percebermos, né? Aqueles que são realmente guiados pelo Espírito, eles amam, eles são alegres, eles têm paz, eles têm longanimidade, são benignos, são bondosos, têm fé, têm mansidão, têm domínio próprio, muitas vezes sem nem, né, de uma forma automática. Amém?
caindo, né? Vai dar certo. Então, irmãos, basicamente a palavra que eu tinha para trazer hoje era essa. Amém? Eu agradeço pela atenção aí de quem assistiu esse vídeo, de quem ainda vai assistir, né? Porque ele vai ficar gravado aí no Facebook. Amém? Então, gostaria de orar, né, para a gente estar encerrando esse momento. Amém? Senhor Pai, obrigado por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos ministrando a Tua Palavra, Pai, de estarmos estudando da Tua Palavra, que nós sabemos que essa Sua Palavra é maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que esses ensinamentos entrem nos nossos corações e não sejam roubados por pássaros, essa palavra não seja sufocada por pedras ou espinhos, mas que ela possa ser colocada no terreno do nosso coração e crescer, Pai, frutificar cada vez mais. Ó Pai, eu peço que o Senhor dê aí para cada uma das pessoas que assistiu, que ainda vai assistir um final de semana aí abençoado por Ti, Pai, que possamos cada vez mais estar aprendendo da Tua Palavra, Pai. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos? Agradeço aí a vocês, amém? Um abraço aí para cada um, e é isso aí, até mais. Tchau, tchau, paz.